Iniciando aqui mais um dia do nosso estudo, fechando a nossa semana com o estudo do nosso livro Fonte Viva. Nós estamos no texto número 57, Apóstolos, e já de imediato a gente já começa a prefazer uma antecipação daquilo que chega para nós como tema de reflexão, exatamente da importância dos apóstolos, porque nós temos dois grupos daqueles que pertencem a uma determinada doutrina, a uma determinada filosofia. Aqueles que são os apóstolos, que são os enviados, os divulgadores da ideia, e nós temos aqueles que são os discípulos, que nada mais são do que os aprendizes. Então, ao mesmo tempo que nós temos o compromisso de sermos discípulos, estudando constantemente, aprendendo tudo aquilo que nos é passado, nós temos também a missão do apostolado, que é a nossa participação na divulgação, na difusão, na solidificação da mensagem que chega para nós do plano espiritual. Então nós tivemos Jesus, os seus apóstolos, tivemos aqueles 12, depois nós tivemos Paulo de Tarso, que ajudou também ali que fez um grande trabalho de difusão, fundando novos núcleos de cristãos naquela região. Então, quando nós pensamos em apóstolos, nós fazemos de imediato uma comparação das nossas atividades dentro do movimento, como também fazendo uma comparação com aquilo que eles fizeram. E, naturalmente, a gente vai se perceber muito aquém daquilo que eles tiveram condições de fazer, tendo contato direto com Jesus. Mas, como todo missionário, aliás, quando nós estudamos sobre as missões, ou essa própria palavra, missão, ela já é para nós uma palavra de grande peso. Então nós pensamos assim, todos nós reencarnamos trazendo uma missão. Então nós já começamos a procurar na nossa mente qual é exatamente a grande obra que nós temos que realizar na nossa vida. Será que nós temos que fundar uma instituição? Será que nós temos que provocar uma revolução no nosso mundo? Será que nós teremos que juntar pessoas e fundar uma nova ordem? O que será que nós temos que fazer exatamente? Porque a palavra missão lembra exatamente os missionários. E os missionários são aqueles que se destacaram de alguma forma na nossa sociedade, seja na nossa sociedade local, seja na sociedade mundial. Nós temos Madre Teresa, uma grande missionária do cristianismo, fazendo todo aquele trabalho de caridade. Nós tivemos Mahatma Gandhi, um outro missionário dentro do hinduísmo, fazendo aquele trabalho de libertação e de transformação, não apenas daquele mundo, daquele povo, mas principalmente do mundo todo, daqueles que tiveram contato com a sua mensagem. Então, missionários, nós tivemos dentro da doutrina Chico Xavier, nós tivemos o próprio Allan Kardec, nós tivemos Leon Denis, outros grandes missionários que vieram também proporcionar para nós essa mudança, oferecer para nós essa mudança do nosso modo de viver, porque tudo começa na maneira que nós vivemos, na transformação nesse modo de viver para se adequar com a nova filosofia que chega para nós, porque nós vivemos de acordo com os estímulos que nós recebemos. Então cada um vai vivendo, na verdade, muito mais com a ideia de sobrevivência. Nós sobrevivemos em função das nossas necessidades, tomamos decisões, temos atitudes que nos proporcionem aquilo que nós precisamos do mais básico, daquilo que é o mais necessário. Então, nós vamos vivendo de acordo conforme nós observamos no dia a dia, de acordo com a lei da selva, ou seja, a sobrevivência é o que vale, e cada um vai fazer, cada um vai agir do modo que acha mais conveniente. Então, a partir do momento em que nós começamos a ter contato com uma nova ideia, que nos eleva acima da vivência aqui no mundo físico, para alcançar o mundo espiritual, nós começamos então a reformar as nossas atitudes. E essa reforma parte de uma referência, ela vem a partir de uma referência. E essa referência ela é divulgada por aqueles que são os missionários, que tiveram esse papel. Então nós também somos missionários, não missionários com grandes missões, com missões que alcancem proporções que atravessam fronteiras, nada disso. Algumas vezes temos uma pequena missão
dentro da nossa casa, dentro do nosso centro espírita, dentro do nosso grupo de amigos, dentro da nossa pequena sociedade. Então as missões, elas se dão desde aquela de grandes proporções. Jesus foi um espírito missionário que teve como sua principal missão simplesmente transformar o mundo. Pequeno assim o trabalho que ele tinha que fazer. Enquanto outros têm outras missões. A gente lembra que os espíritos passam para nós lá no Livro dos Espíritos que a paternidade, por exemplo, é uma missão. A missão de educar uma criança, a missão de direcioná-la, de transformar os seus valores, de transmitir para ela todos os ensinamentos mais elevados que os pais receberam. Então, professores, profissionais, membros de família, todos nós temos as nossas missões. No que diz respeito à doutrina espírita, todos nós também temos essa missão, porque aquele que se aproxima dos seus ensinamentos não são apenas aqueles que estão ali para absorver de um modo passivo aquilo que alguém transmite. Todo apóstolo que cumpre a sua missão dentro dessa filosofia, cumpre de uma forma ativa, absorvendo os ensinamentos, se aprofundando cada vez mais no seu conhecimento, mas também aplicando isso no seu dia a dia, vivendo essa filosofia, já que nós sempre sabemos que a palavra, ela chama a atenção, mas na verdade a filosofia, aliás a prática, ela acaba convencendo. É o exemplo que arrasta, né? Cunha lembrou aqui, abraço Cunha, saber transmitir sim uma mentira essencial. A melhor forma de fazer isso é demonstrar se alguma coisa é válida, porque para a gente fazer uma comparação interessante, para a gente medir se um elemento se um determinado objeto, uma determinada conduta é saudável, é você observar se aqueles que a criaram, aqueles que a difundem, a praticam da mesma forma. Me recordo de uma história de uma empresa de cigarros internacional que foi processada pelas pessoas, ou pelas famílias das pessoas que vieram a desencarnar em virtude do câncer de pulmão. E aí começaram a fazer pesquisas e tudo mais e perceberam que os dirigentes da empresa não eram fumantes. Né? Então, mas os funcionários e os seus clientes, né, os seus consumidores, certamente estavam ali dependentes daquela substância. Então a mesma coisa acontece em qualquer prática. Se a prática é saudável, certamente aqueles que difundem estão praticando, né? E praticando e vivendo de modo saudável, que é o mais importante. Porque não adianta alguém imaginar, se nós pegarmos um traficante de drogas, ele divulga aquilo que é dele, mas ele não é um grande consumidor. Né? Ele é apenas aquele que se beneficia daqueles que sofrem da doença da dependência. Então, no caso de falarmos da nossa filosofia, não basta apenas nós sermos os consumidores, sermos aqueles que se tornam dependentes. Né? Nós conversamos até certa vez, né, criando uma outra ideia, falando sobre a síndrome da ovelha. Vocês se lembram, né, dessa terminologia que a gente acabou criando aqui durante o nosso raciocínio? A síndrome da ovelha é aquela ideia de que as pessoas se colocam eternamente na condição de ovelhas, esperando um pastor. Mas nós, saindo dessa síndrome da ovelha, nós percebemos que também nós podemos alcançar essa missão do pastoreio. Então, porque as ovelhas ficam completamente dependentes daqueles que vão orientar. Então o pastor vai dizer, o pastor de ovelhas nesse caso, vai dizer para ela como ela deve viver, o que ela tem que fazer. Né? Pois é o síndrome do coitadinho também, né? Então o que ela tem que fazer, como ela deve fazer, quando ela deve fazer, que resultado que ela pode esperar, e ela não tem iniciativas, ela não tem capacidade de fazer uma autoavaliação do seu próprio potencial, de saber que sim, ela tem as necessidades de aprendiz, né, daquela que precisa receber a orientação para poder organizar suas ações, mas também ela pode alcançar uma condição de iniciativa onde ela pode tomar as próprias decisões, já que ela já tem a capacidade de fazer um julgamento das suas escolhas. Então ela diz assim, eu posso tomar essa decisão, eu sei quais serão as consequências e eu posso me beneficiar, eu posso me prejudicar. Então ela se liberta daquela condição de dependência e começa a viver a condição de independência. Então é essa independência que os apóstolos conseguem alcançar. Então vivemos constantemente na condição
de discípulos é para nós algo nocivo, porque nós simplesmente não crescemos. O aluno jamais se tornará um professor. E nós sabemos que todo professor já se tornou aluno, todo professor já viveu a condição de aluno, mas conseguiu ultrapassar a barreira do aprendizado e conseguiu então, começou a transmitir o conhecimento que tinha absorvido. Arnaldo colocou, o ser que acende a própria luz ilumina quem está perto ao seu redor. Correto. Então aquela passagem do Evangelho que fala para nós de acendermos a candeia, e levarmos acima da plantação, tem exatamente esse propósito, de fazer com que o pequeno conhecimento que nós temos, e o detalhe, quando se fala em candeia, candeia nada mais é do que uma lamparina, e a gente lembra que muitas vezes a nossa lamparina, ela é muito tímida, ela é muito discreta, ela é muito pequena, ela tem uma pequena chama, mas essa pequena chama é o suficiente para clarear a escuridão onde muitas pessoas se encontram. A gente sempre acredita que a nossa candeia deve ser da mesma proporção que a de Jesus, que era praticamente um sol. E a nossa que é pequena chama. Então a gente diz assim, mas eu sou tão pequeno nessa condição, eu não tenho condições de ultrapassar os meus próprios limites. E aí então a pessoa começa a se paralisar, começa a viver de um modo passivo, começa a viver de um modo inativo, simplesmente se colocando na condição de dependência. Então, o discípulo e o apóstolo. Hoje nós estamos estudando sobre os apóstolos. Na próxima semana nós estudaremos sobre os discípulos. Bom dia, pessoal que chegou. Então, temos que saber exatamente qual é a nossa condição. Ora nós estamos na condição de discípulos, ora nós estamos na condição de apóstolos. E essas duas condições, elas podem se mesclar, elas podem se misturar com toda a naturalidade. Qualquer opinião, qualquer exemplo, qualquer palavra que nós emitimos, dentro daqueles princípios que nós abraçamos, que possam fazer com que pessoas ao nosso redor tenham um pequeno ponto de reflexão, uma pequena história que nós contamos, um pequeno exemplo de vida, uma pequena atitude que nós temos, será o suficiente para que a pessoa à nossa volta receba um pouco daquela luz que foi transmitida. Então todos nós temos luzes. Se nós pudéssemos imaginar, eu sempre fico pensando assim que, imaginemos um grande campo escuro, e nós estamos assim num ponto um pouco mais alto, e vemos toda aquela escuridão, e então nós começamos a colocar pessoas ali dentro, e cada pessoa tem a sua luz própria. O próprio Jesus diz para nós que nós devemos deixar brilhar a nossa luz. Então, cada um tem a sua luz própria, e nós percebemos que existe ali uma diversidade muito grande, uma diferença entre as pessoas, onde alguns possuem fontes luminosas mais intensas, outros mais discretas, mas não existe uma única pessoa no mundo capaz de se encontrar em plena escuridão. Não importa o que ela faça, não importa qual a condição em que ela se encontre no mundo. Até aquela pessoa mais perversa, ela pode, na intimidade do seu próprio lar, se tornar uma pessoa generosa. Me recordo de uma foto de Adolf Hitler, em que nós temos essa imagem desse ditador no mundo e de todo o estrago que ele fez, mas tem uma foto em que ele se encontra ao lado da sua cachorra, uma pastora alemã, por quem ele tinha um extremo carinho, amor pelos animais. Então a gente vê assim que mesmo aquela pessoa que pode se tornar mais cruel nas relações com outros seres humanos, ele traz dentro de si uma pequena luz que muitas vezes ele mesmo não reconhece. E nós, pelo fato de não percebermos toda a complexidade do ser humano, nós também não percebemos isso tudo. Você pega um traficante de drogas em que traz tanto mal para a nossa sociedade, fazendo todos os estragos, destruindo família, destruindo pessoas. Numa época de festas, ele leva um brinquedo para o seu filho. Ele brinca com seu filho, carrega no colo, leva para passear. Isso significa o quê? Que ele tem amor pela sua própria família. E essa pequena centelha, essa pequena luz, quase apagando, que nós olhamos assim, mas ele faz tanto mal, mas dentro dele mesmo ele ainda traz algo de positivo, ele traz algo de belo. E esse exemplo pode influenciar aqueles que estão próximos, pode influenciar aqueles que dividem com ele o mesmo caminho. Então nós temos que observar que todas as pessoas têm a sua própria luz, mas nós temos que observar principalmente a nossa própria luz. O que eu tenho de valoroso, o que eu tenho de valioso, o que eu tenho de produtivo que eu possa dividir com as pessoas. Porque pelo fato da gente não se autoconhecer, nós desconhecemos os nossos próprios potenciais. O fato de nós não nos conhecermos nos coloca numa condição de eterna
dependência, nos esquecendo que nós temos grande potencial de realizações. Então, sim, eu sou ainda incapaz de fazer aquilo que o outro faz, mas eu sou capaz de fazer aquilo que eu posso fazer. E essa minha pequena ação, esse meu pequeno gesto, que é coisa simples, é no dia a dia. Vocês se lembram que certa vez a gente conversava que o nosso mundo hoje está carente de boas ações. E quando nós falamos boas ações, não falamos de grandes gestos de caridade. Nós falamos simplesmente em você passar na portaria de um prédio, você entrar num balcão e você cumprimentar a pessoa com um sorriso. De você dizer um bom dia, um por favor, um até logo, um obrigado, aquelas palavrinhas mágicas, né, que nós sempre ensinamos e aprendemos, que são atitudes simples de boa vontade que podem interferir positivamente na vida das pessoas. E quando nós tornamos isso um hábito, em cada ambiente em que nós chegamos, nós levamos conosco essa luz também que nós aprendemos a fazer brilhar. Então são esses gestos de boa vontade que são simples, são gratuitos, exigem pouco esforço, mas que podem trazer grandes efeitos sobre aqueles que recebem. Então, temos que descobrir em nós. Eu posso começar através desses pequenos gestos. Aí eu posso estender nas minhas relações, nas minhas atitudes de educação, de paciência, de boa vontade, de tolerância. Todas aquelas virtudes que nós estudamos são virtudes que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, através da prática principalmente. Mas nós temos que reconhecer que isso que nós temos dentro de nós são pequenos focos de luz que precisam se tornar mais intensos. Madre Teresa, deixa eu pegar para você aqui uma frase que eu gosto muito. Uma frase não, né? Um trecho de uma mensagem que ela traz. Deixa eu pegar rapidamente aqui, que é bem rápido de achar. Assim eu espero. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. É que eu tenho que pesquisar aqui. Está aqui, ela diz assim: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da sua rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus, bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Então, quando ela traz para nós essa mensagem, é para nós um grande estímulo, para que a gente comece então a refletir, a repensar sobre tudo aquilo que nós transmitimos para o mundo, porque por mais discreto que nós sejamos, por mais anônimos que nós sejamos, a partir do momento em que nós entramos em contato com uma pessoa, certamente nós deixamos uma impressão. É como se fosse o nosso cheiro. Pode ser um cheiro agradável ou um cheiro desagradável. Você não precisa dizer absolutamente nada. Você simplesmente fica parado ao lado de alguma pessoa e essa pessoa vai perceber aquele odor que você exala. E isso pode provocar nela uma sensação agradável ou desagradável, muitas vezes até indiferente. Mas certamente provoca uma impressão, porque a gente sabe que a indiferença também é uma impressão, embora seja uma impressão negativa. Que nós sabemos que existem dois pontos importantes, né, que os Espíritos trazem para nós. Ele fala que nós não devemos ser mornos, né, devemos ser ou quentes, né, ou devemos ser frios. E temos mais também, eles dizem para nós que todos devemos fazer o bem, né, ou fazemos o mal. Ou nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Mas e aquela pessoa que não faz nada? Essa pessoa que não faz nada faz o mal. Porque não fazer nada, a omissão, ela é o mal. Por isso nós temos então sempre que pensar que impressão que nós deixamos no ambiente onde nós nos encontramos. Quando nós somos inconscientes dessa nossa responsabilidade de influenciar o meio onde nós nos encontramos, nós fazemos sem querer, digamos assim, sem ter essa percepção do efeito que nós provocamos. Mas a partir do momento em que nós começamos a absorver esse compromisso do apostolado, de sermos os divulgadores, de sermos os emissários, como Madre Teresa trouxe para nós, né, nós somos a expressão
da bondade de Deus, isso nos coloca na condição de apóstolos. Por isso, se nós falamos que Deus é amor, o amor de Deus será transmitido não diretamente dele, mas através das criaturas, que nós já conversamos sobre isso também. Então, quer dizer, nós estamos transmitindo aquilo que nós acreditamos. E nós devemos fazer isso não mais por acidente. De pensar assim, olha, essa pessoa é muito legal. Mas ela é muito legal até que as coisas estejam bem. A partir do momento em que elas se desequilibram, essa pessoa já não é tão legal assim. Ela já começa a ter atitudes muito mais impulsivas do que reflexivas, do que refletidas. Então nós temos que sempre estar atentos a isso, porque quando nós mantemos a nossa mente, a nossa consciência sempre em estado de atenção, nós seremos vigilantes nos bons momentos e seremos vigilantes também nos maus momentos, em que nós, mantendo o equilíbrio, mantendo as nossas forças voltadas para esse apostolado que nós abraçamos, nós veremos que não importa em que condições, eu não tenho o direito de fazer as pessoas infelizes à minha volta. Eu não tenho o direito de transmitir para as pessoas o mal que existe dentro de mim. Por isso, então, nós temos a responsabilidade de pensar, eu tenho o compromisso de divulgar porque foi essa a causa que eu abracei. E nós espíritas nos orgulhamos muito quando nós dizemos que nós somos os trabalhadores da última hora. É aquela passagem do Evangelho em que diz que um fazendeiro contratava pessoas para trabalhar na sua vinha, e pessoas que chegavam logo de manhã foram contratadas e começaram então a trabalhar e receber ali o seu salário. Outros vieram um pouco mais tarde, outros mais tarde ainda, e uns que vieram no final do expediente e foram contratados e ganharam o mesmo valor de salário. E aí então aqueles que chegaram primeiro ficaram indignados, mas como nós chegamos aqui desde cedo, essa pessoa chega aqui agora e recebe a mesma coisa que nós recebemos? E isso significa então que a igualdade com que o fazendeiro trata as pessoas, porque não importa a hora que você chega, o que importa é a motivação que você tem. Porque aqueles que chegaram por último não chegaram por último esperando aproveitar apenas aqueles últimos horários, chegaram naquela hora porque foi o horário que eles puderam chegar. Por isso então foram tão merecedores quanto aqueles primeiros. Só que os primeiros, quando reclamaram que estavam injustiçados, começaram então a perder créditos. Não o salário, mas começaram então exatamente a perder aquilo. Quer dizer que você se preocupa com aquilo que os outros fazem e não aquilo que você faz. Então nós nos orgulhamos muito de sermos os trabalhadores da última hora, porque os espíritas, porque o espiritismo, sendo uma doutrina muito nova para todos nós, né, então nós que somos adeptos dessa nova filosofia, vemos assim, olha, nós chegamos agora, mas nós chegamos para revolucionar o mundo. Para falar sobre o mundo espiritual, para falar sobre o mecanismo da vida, as leis naturais que regem a nossa existência. Então nós chegamos agora, depois de milênios com filosofias, com religiões que já estavam estabelecidas aqui no nosso meio, séculos também, né? Então elas estavam esse tempo todo e não conseguiram produzir aquilo que o Espiritismo tem a pretensão de produzir. E nós, espíritas, somos então os representantes dessa nova filosofia. Por isso somos os trabalhadores da última hora. Então temos esse orgulho de dizer assim, não, nós somos parte de uma filosofia que veio de fato trazer a verdade, essa verdade que se encontra ainda oculta, essa verdade que se encontra ainda um pouco obscura, um pouco distante do coração das pessoas. Nós somos esses trabalhadores. Mas nós não refletimos sobre o peso que isso significa. Porque quando nós falamos que somos esses trabalhadores, nós chegamos nessa condição para trabalhar duro, para trabalhar constantemente, para trabalhar intensamente na difusão daquilo que nós acreditamos. Não necessariamente fazendo estudos, não necessariamente fazendo palestras, publicando livros, mas simplesmente agindo dia após dia no seu cotidiano, dentro dos padrões daquilo que nós abraçamos. Esse é o nosso maior compromisso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali Sede Perfeitos, um dos capítulos que fala exatamente sobre todos os valores que nós devemos cultivar. E ali tem um item que fala sobre o homem de bem, né? E também fala sobre o verdadeiro espírita. E ali começa a colocar valores em todas as relações.
nas relações profissionais, em que o indivíduo se encontra na condição de subordinado, na condição de igualdade com o outro profissional, na condição de superioridade, onde ele está numa condição de comando, nas relações do dia a dia, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas. Começa então a trazer para nós um roteiro de condutas nas mais variadas situações, sempre colocando o amor como maior referência. Onde nós devemos colocar o amor no nosso sorriso, o amor nas nossas palavras, o amor nas nossas ações. E isso é extremamente difícil. Difícil porque o mundo não responde do modo como nós esperamos. Você se comporta de um modo gentil com as pessoas se comportam de um modo indiferente ou de um modo agressivo. E aí chega uma hora que nós pensamos assim: por que eu tenho que me comportar assim se o outro não se comporta assim? Porque na verdade eu não estou preocupado com o que ele faz. Eu estou preocupado com o que eu faço, porque o meu compromisso de apostolado é esse. É fazer com que as pessoas percebam que em qualquer circunstância em que eu me encontre, qualquer que seja a situação que esteja à minha volta, o meu compromisso é com Deus. Eu não tenho que devolver para as pessoas aquilo que elas me oferecem. Se elas me oferecem amor, ótimo. Elas receberão amor da mesma forma. Se elas me trazem ainda as suas ações agressivas, instintivas, primitivas, isso pertence a ela, não pertence a mim. E eu vou devolver também da mesma forma dentro daquele amor que eu recebi. Então a gente vê que é muito difícil hoje, né? E nós não temos ainda condições, nós não temos ainda capacidade de manter essa nossa vigilância 24 horas por dia. É muito difícil. Nós muitas vezes ficamos revoltados, ficamos cansados, nós muitas vezes ficamos desgastados com aquilo que acontece à nossa volta. Nós estamos vivendo situações extremamente intensas no mundo hoje, onde parece que todos os vícios estão se tornando cada vez mais ostensivos na vida das pessoas. E então a gente tenta ter aquele comportamento de nobreza, aquele comportamento de equilíbrio, e nós sofremos muito por isso. Porque é muito mais fácil nós nos comportarmos como todas as pessoas se comportam do que nos comportarmos de um modo diferente. Porque quando nós agimos como a maioria, nós não temos necessidade de fazer nada diferente do que os outros fazem. Agora, quando nós nos encontramos nessa minoria, nessa pequena minoria, diga-se de passagem, quando nós nos encontramos nesse pequeno grupo, o nosso esforço então é muito maior. Porque tudo aquilo que nós temos de intenção de fazer, temos o desejo de fazer, a resposta sempre vai vir diferente. Porque a maioria age diferente. Então nós vemos hoje a indiferença das pessoas nas ruas, a indiferença das pessoas nos meios de transporte, dentro do comércio, dentro das instituições, dentro das escolas, dos centros espíritas. Nós vemos isso em todos os lugares. Dentro de casa é a mesma coisa. Você tem um comportamento tranquilo dentro de casa, um comportamento educado, e alguém próximo te responde com grosseria. Então a gente fala assim: então eu vou pagar agora na mesma moeda. Eis o grande erro, porque aí nós nos tornamos exatamente aquilo que nós condenamos. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. O sacrifício pessoal, sacrificarmos a nós mesmos, sacrificarmos o nosso ego, sacrificarmos o nosso orgulho, como Kardec sempre diz, sacrificarmos o nosso amor próprio para fazer com que as pessoas observem em nós o equilíbrio. E equilíbrio não significa passividade, mas significa atividade. Ou seja, responder naquela passagem que diz dar a outra face. Dar a outra face não significa você continuar naquela condição de submissão apanhando da forma como você apanhava. Mas significava que você não vai bater no mesmo lado da minha face. Mas eu vou te oferecer um outro lado, que é um modo diferente de agir. E aí então eu vou agir com equilíbrio, mas um equilíbrio educativo. Vai ser uma atitude de transformação para que essa pessoa possa compreender que o sim, muitas vezes, é um gesto de amor. Mas o não, na maioria das vezes, também se torna um gesto de amor. Nós só precisamos aprender a como agir nessa hora, para que os nossos princípios direcionem as nossas ações. E não simplesmente o nosso instinto direcione as nossas ações. Vamos para o nosso texto, então. Aqui Emmanuel diz o seguinte para nós. Ele separou uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, em que Paulo de Tarso diz o seguinte: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último,
como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E ele diz assim: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no fundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade do que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Aqui para nós, 3 situações importantes. Primeiro, neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo. E aí nós vimos aqui naquela mensagem de Madre Teresa que nós devemos ser, principalmente a expressão viva do amor de Deus em nossa face, em nosso sorriso, em nossas palavras, em nossas ações. Depois, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores. O que significa isso? Que o mundo espiritual se encontra sempre atento, se encontra sempre presente aqui no nosso mundo físico, nos ajudando na transformação positiva da humanidade, impulsionando para essa nova condição a que nós estamos destinados. E aí então os espíritos superiores precisam de mão de obra para transmitirem os seus ensinamentos, para realizar aquilo que eles, na condição de desencarnados, não podem fazer, porque há necessidade de mudança, de transformação na matéria. Então, para que nós sejamos aqueles que se tornam instrumentos de transformação utilizados pelos espíritos superiores, nós precisamos estar em sintonia com eles. E estar em sintonia não é uma condição de vontade, é uma condição de capacidade. Porque eu gostaria muito de ser instrumentos para o mundo espiritual superior. Mas a pergunta é, eu estou em condições de ser esse instrumento? Por aquilo que eu faço, da forma como eu vivo, eu consigo facilitar o trabalho deles? Então, através
dessa consciência do apostolado, nós não apenas aceitamos a missão de difundir aquilo que chega para nós através dos ensinamentos, mas nós nos tornamos também instrumento de transformação para esses mesmos espíritos que trabalham pela transformação do nosso mundo. E finalmente aqui a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Esses benefícios imperecíveis são exatamente os valores, as virtudes que nós cultivamos, as virtudes que nós desenvolvemos em nós, que elas são imperecíveis, que elas não estragam. Conforme os espíritos já disseram para nós, o espírito jamais retroage na sua condição evolutiva. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele utiliza, que está solidificado dentro dele, que ele utiliza como referência de conduta no seu dia a dia, no seu cotidiano, isso jamais se perde. Muitas vezes nós temos pequenos lapsos de bondade. Esses pequenos lapsos de bondade, eles são demonstrados em determinadas situações. Mas algumas vezes, em situações mais complicadas, nós voltamos à nossa condição instintiva e agimos algumas vezes de uma forma egoísta, de uma forma agressiva, de uma forma indiferente, crítica. E isso mostra claramente que a bondade não está definitivamente estabelecida dentro de nós. Mas ela está ali demonstrando sinais de que se encontra presente. É mais ou menos como se fosse aquelas velhinhas de aniversário que depois que você apaga, fica soltando aquelas faíscas e volta a acender. Essas pequenas faíscas são exatamente esses pequenos gestos que nós temos hoje. Para alguns, essa pequena vela já se mantém acesa. Aquela pequena chama, aquela chama discreta, aquela chama bem sutil, mas ela já é permanente. Agora o que cabe, a partir do momento em que ela se tornou permanente, é ela se tornar mais intensa, para que a luz que ela irradia alcance distâncias maiores. Então nós estamos desenvolvendo no nosso dia a dia, nas nossas atividades comuns, esses nossos valores. E essas mudanças se tornarão muito mais intensas a partir do momento em que eu de fato trabalhar com esse propósito. Ou seja, eu me considero participante dessa filosofia, como missionário dessa filosofia. Todos nós, espíritas, somos missionários dentro do espiritismo. Se nós vamos fazer bem o nosso trabalho ou não, já é uma outra história. Porque o espiritismo ele não vê como uma religião salvadora. Ele não vê como uma religião onde todas as ovelhas buscam a orientação de um pastor. A doutrina vem como um propósito de fazer com que cada um de nós nos desenvolvamos individualmente, para alcançarmos a condição de todos nos tornarmos pastores, para ajudar aqueles que não conseguiram ainda encontrar esse caminho. E por mais que nós imaginemos o Espiritismo com os seus fenômenos, com a sua parte científica, é exatamente a sua parte moral que é o seu carro-chefe. Conforme nós estudamos essa semana, lá no livro dos médiuns, nós vimos que Kardec perguntou que tem muitas pessoas que não têm tempo, não têm possibilidade de fazer um estudo mais constante e acaba depois sofrendo, né, porque fica apenas recebendo orientação de uma única fonte que pode estar equivocada. E aí, então ele pode estar sendo incentivado a alimentar um pensamento equivocado, muito mais por falta de possibilidade do que por intenção. E Kardec perguntou o que fazer nessa condição em que a pessoa não tem possibilidade de ter um estudo aprofundado, de conseguir fazer com que o seu conhecimento seja mais profundo. Os espíritos responderam simplesmente que ela viva com amor, que ela viva fazendo o bem, que já é o suficiente. O conhecimento ela vai adquirir oportunamente, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. Mas o bem que ela faça a partir de agora é esse bem que vai destinar a ela, né, um caminho que vai mostrar a ela um caminho que vai levá-la realmente à felicidade. Como a gente viu, nós temos hoje pessoas no mundo que professam religiões das mais diversas e que para nós são religiões que ainda prendem muito essas pessoas ao mundo, prendem muito ainda as fantasias que trazem do mundo espiritual, que de acordo com aquilo que nós aprendemos, nós temos uma realidade completamente diferente. E aí então nós vemos que essas pessoas se encontram ainda presas nessas ideias limitadas, primitivas. Mas as suas ações, por serem extremamente generosas, por viverem de fato, independente daquilo que elas acreditam,
em termos de teoria, mas dos princípios que elas abraçaram, seja dentro do cristianismo, seja dentro do judaísmo, do islamismo, do budismo, não importa qual religião ela tem, do candomblecismo, do umbandismo, não importa. O que importa é que ela vive a essência dessa filosofia. E o conhecimento que ela não tem no plano espiritual, ela vai chegar quando encontrar, né, quando ela se deparar com o momento dela retornar ao plano espiritual, não vão perguntar para onde você quer ir, mas ela será naturalmente conduzida para o lugar onde ela merece, para o lugar onde ela se encaixa. Então a gente vê que muitos espíritos, na verdade, a esmagadora maioria do planeta, quando você vai lá no Afeganistão, quando você vai no Sudão, quando você vai no Alasca, quando você vai lá nas cordilheiras, né, no Peru, não importa onde você vá, qualquer espírito que desencarna nesse momento, e nós sabemos que tem muitos espíritos desencarnando exatamente agora, enquanto nós conversamos, todos esses espíritos serão conduzidos naturalmente ao mundo espiritual, de acordo com o seu merecimento, independente do conhecimento que eles tenham. Eles vão se surpreender com aquilo que eles vão encontrar? Não há dúvida nenhuma. Eu nem imaginava que era assim, eu não sabia que eu ia reencarnar, não sabia que eu ia encontrar com os meus familiares, não sabia que eu teria essa atividade, eu não sabia nada disso. Mas não tem problema, você vai saber a partir de agora. Agora, o mais importante, acima de tudo, é que tudo aquilo que você fez durante a sua vida te coloca na condição de merecedor de receber esses benefícios. Por isso, então, quando nós nos colocamos na condição de apóstolos, principalmente isso, não sejamos apenas divulgadores de palavras, mas que nós sejamos principalmente praticantes daquilo que nós acreditamos. É isso que vai fazer a grande diferença. O Brás colocou, né, já saí daqui presos por cobradores, né? Pois é, exatamente, outros, e que tem muito conhecimento, viu, Brás? Mas o que é triste, a pessoa tem muito conhecimento e chega do outro lado achando que esse conhecimento faz a diferença, mas não faz. O que vai fazer exatamente é a companhia que essa pessoa adquiriu no decorrer do seu dia a dia. Então, meus amigos, o que a gente tem aqui para nós nesse grande ensinamento é que, primeiro, todo aquele que abraça o apostolado é alguém que sacrifica a si mesmo. É alguém que vai sacrificar mais uma vez o seu ego, vai sacrificar o seu orgulho, a sua vaidade, vai sacrificar os seus desejos pessoais, porque muitas vezes os desejos e o nosso orgulho, todos eles nos levam por um caminho que todo mundo segue, mas que nós temos muitas vezes que silenciar, sorrir, passar por dificuldades. E como diz o Chico, para a gente fechar aqui, uma frase que eu gosto muito dele, que ele colocou, agora deixa eu tentar achar de novo aqui nas minhas anotações. Ele diz assim, cadê? Eu quero pegar porque é tão bonita essa passagem. Só um instantinho que a gente já acha rapidamente. Está aqui. Diz assim para nós, para lembrarmos que esse sacrifício que nós vivemos hoje é um sacrifício necessário. Ele diz assim: certa vez, indagado sobre o comportamento do espírita perante o sofrimento, Chico Xavier deu a seguinte resposta: o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. As tristezas, as amarguras, pedem um remédio do trabalho ao próximo. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. No desânimo, diante das provas, encaremos os obstáculos com a fé em Deus. Então, fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje, deixando essa mensagem reflexiva para todos nós, que se por acaso nós acreditávamos que estarmos próximo da doutrina espírita era uma condição de conforto, nós mudamos a partir de agora para a condição de responsabilidade. Ser espíritas para nós não é legalzinho, não é gostoso, não é prazeroso. É extremamente sacrificante, traz para nós imensa responsabilidade, mas principalmente traz para nós uma imensa satisfação quando nós conseguimos cumprir a pequena missão que nós temos. E mais uma vez, não existe uma única pessoa no mundo que viva absolutamente na escuridão.
Todos nós temos uma pequena chama. Essa pequena chama é aquilo que vai ter que irradiar, aquilo que nós podemos irradiar é em torno das pessoas, em torno de nós, iluminando as pessoas à nossa volta, ainda que seja uma pequena chama. Que nós façamos então com que a nossa luz brilhe sempre e cada vez mais. Vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, né? Lembrando mais uma vez que nós não teremos estudos na próxima sexta-feira, né? Eu tenho um compromisso de manhã, e não teremos estudos também na terça-feira agora dessa semana, em virtude do carnaval. Então temos estudos na segunda, na quarta e na quinta-feira, tá? Já deixem marcado para vocês aí. E lembrando também, só para a gente frisar, que sábado, a partir de sábado agora, nós temos transmissões lá de Goiás, em Goiânia, pela Rádio Fraternidade. Só acessar lá, radiofraternidade.com.br, eles vão transmitir ao vivo o Congresso Espírita de Goiás. E a partir de domingo, lá no site do CELD, ou aqui na Sala Espiritismo Net Brasil, nós teremos a transmissão do Encontro do Livro dos Espíritos, falando sobre Deus, né? E André lembrou também, né, André, que lá no Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, também teremos transmissões pelo Pautalk, pela internet. Então, para quem quiser acompanhar também, então, qual que é, André? Passa para mim, por favor, aqui o endereço. O pessoal fala, viu, Cunha? O pessoal do Espiritismo Net sempre vai lá, e aliás nós temos já representantes por lá, e sempre falam assim que é um encontro muito legal, muito bem organizado, muito... Encontrou a Maninha lá? Joia, a Mana vai estar por lá sempre também, ela é cativa nessa atividade. Então, assim, né, uma atividade muito legal, grande, bem instrutiva, né, por todos aqueles que participam, pelos palestrantes e tudo mais, né. Então, vou passar rapidinho para a Fernanda, depois a André, enquanto isso, vai colocando para nós as informações da transmissão lá